Aleluia! Aplauda o Senhor. Eu te disse que você veio no lugar certo nessa noite. Você já adorou, já orou, já clamou, Senhor, glória a Deus. Deus está nesse lugar, queridos. E eu tenho uma palavra para ministrar ao seu coração. Uma palavra que já há alguns meses ela tem me incomodado, e chegou o momento de ministrar ela, depois dela falar e me chicotear, que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz. Por isso que quando você está lendo a palavra, é comum a gente chorar, a gente se derramar, porque ela penetra lá na alma, lá no fundo, ela tem esse poder, a palavra tem esse poder. Eu quero ministrar para você nessa noite, sobre esse tema, você não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você não é mais o mesmo. Os maridos, as esposas, você não é mais aquela do namoro, hein? Você não é mais aquele daquela época. A verdade, querido, é que nós mudamos, nós estamos em constante mudança. A nossa vida é cíclica, a nossa vida, ela é cheia de fases, de momentos, de situações boas e situações ruins. Então, é natural que eu e você estamos em uma contínua mudança. Isso é do ser humano, é nosso. Agora, se essa mudança é para melhor ou para pior, é isso que você precisa entender. Se essas fases da sua vida estão te moldando para melhor, para que você melhore em alguma área, é isso que você precisa discernir, porque não basta você discernir um momento, saber dessa fase que você está passando, e não aprender nada com ela. Existe um livro do pastor Tim Keller, que o título do livro é Andando com Deus em Meio à Dor e os Sofrimentos. E aí lá em algum capítulo ele vai dizer que o problema por si só já é ruim. O problema é um problema, nunca é algo agradável, é um problema. Porém, nós como cristãos precisamos discernir se eu vou aprender alguma coisa com esse problema. Porque se eu não for aprender alguma coisa, eu vou ter dois problemas. O problema de estar enfrentando o próprio problema e o problema de não ter aprendido nada com aquele problema. Agora, se essa fornalha que eu passo, se esse momento difícil que eu estou enfrentando está me ensinando algo, e se eu estou aprendendo algo realmente, isso vai me dar maturidade para enfrentar outras coisas lá na frente. Então eu preciso discernir, eu preciso ter esse discernimento sobre essa fase, sobre esse momento a qual eu estou vivendo. Fato é que nós estamos em constante mudança, nós não somos mais o mesmo. E aí um outro pastor, eu acho que foi o próprio Tim Keller, numa outra oportunidade, num podcast com o pastor John Piper, ele vai dizer assim, o pastor Tim Keller, a minha esposa casou com 5 homens. O pessoal levou um susto. Todos os homens eram eu, ao longo dos anos. Eu fui me transformando. Quando nós casamos lá na casa dos 20 anos, eu pensava de um jeito, eu agia de um jeito. Chegou nos 30, já mudou algumas coisas. Hoje com 70, eu já me transformei em tantas outras coisas. E a graça de Deus já me sustentou tantas e tantas vezes. Por isso que ele vai dizer, a minha esposa casou com 5 Tim Kellers ao longo desses 50 anos juntos. Por quê? Nós estamos em constante mudança. Você está em constante mudança. Nós não conseguimos, por exemplo, a lei da natureza, o cabelo branco vem, não tem jeito, o famoso pé de galinha, vem, não tem jeito. Como diz um outro pastor, a barriga arreia, não tem jeito. Nós estamos em mudança, o cabelo some, né, Jair? Nós estamos em mudança, em constante... Oswaldo, você está subindo aos poucos. Nós estamos em constante mudança, queridos. Agora, isso é uma realidade, você não é mais o mesmo. Eu sempre faço essa reflexão, se você parar e pensar, quem era você há 10 anos atrás? O que você tinha há 10 anos atrás? Como você vivia há 10 anos atrás? E aquilo que Deus fez na sua vida, como você está hoje, queridos? Da onde Deus te tirou? Olha o que Deus já lhe deu nesses últimos 10 anos.
nós vamos perceber que nós não somos mais o mesmo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo vai deixar isso claro através desse texto. Coloca na NVT, por favor. Ele vai deixar assim, ó. Olha isso, vamos ler todos juntos esse texto? 1, 2, 3. Olha que coisa, quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como uma criança. Mas agora eu me tornei um adulto, eu me tornei um homem, uma pessoa madura. E aí ele vai dizer que ele precisou fazer o quê? Deixar. Não é isso que está escrito aí? Ele precisou deixar para trás as coisas de criança. E aí o primeiro ponto que me chama a atenção nesse verso, não é o único da noite, mas é o verso que vai introduzir essa mensagem. Primeira coisa, mudanças são necessárias, mas não são automáticas. Vamos repetir? Mudanças são necessárias, mas não são automáticas. Entenda isso, você vai precisar deixar algumas coisas, queridos. Você vai precisar deixar algumas coisas dessa fase que você está passando, que você está vivendo, desse momento que você está aí vivendo com a sua família. Você precisará deixar algumas coisas para que as mudanças aconteçam. Preste atenção no que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Quando eu era criança, mas chegou o momento que eu não sou mais criança, eu me tornei um adulto. Então agora eu preciso deixar essas coisas de criança. Isso não vem do céu. Isso não vem do céu, meu irmão. Isso não vem. E a pior coisa não, é uma palavra muito forte para isso. Mas uma coisa muito feia é você pegar um adulto de 40, 50 anos, tendo atitudes de adolescentes. Não é uma coisa feia isso aí? Adultos com 40, 50 anos, tendo ataques de adolescentes, pessoas, de crianças. É uma coisa terrível, isso é feio. Mostra a imaturidade, mostra que essa pessoa passou 40, 50 anos e não consegue aprender quase nada com essa vida. Nós estamos em constante mudança. Agora, eu preciso deixar para trás todas as vezes que eu me encontro em um processo, que eu estou em uma fase da minha vida, para que eu possa avançar essa fase, é necessário eu deixar algumas coisas para trás, querido, porque nós não conseguimos levar tudo. Nós queremos pegar todas as coisas e levar com a gente, mas nós não conseguimos. O excesso de bagagem se torna um fardo, meu irmão. Entenda isso. O que é fardo? É o excesso da bagagem. É o desnecessário. É aquilo que é sobressalente. Entenda, a mudança, ela não acontece de maneira automática. Você não vai ter um anjo te levando, você não vai ter uma bandeja de ouro na tua mão, você não vai ter Jesus Cristo te carregando no colo. Você vai ter que deixar algumas coisas para trás, para que você avance, para que você então raciocine, fale e pense de maneira diferente. Nós estamos em constante mudança, queridos. E da mesma forma que um adulto é feio, pensar como um adolescente, o contrário também é verdadeiro. Quando uma criança quando um jovem, um inexperiente, quer pensar na sua pequena sabedoria, achar que sabe mais do que aqueles que já experimentaram o caminho, que já passaram por um caminho. E qual é a diferença, queridos? A diferença é que, à medida que nós vamos avançando, que nós vamos trilhando esse caminho, que nós vamos percorrendo, andando com Cristo em meio à dor e aos sofrimentos, em meio à fornalha, em meio às bonanças, em meio às belezuras da glória de Deus, nós já vamos passando por esse caminho, nós vamos ensinando aqueles que estão percorrendo esse caminho também. Olha, não vá por aqui, porque eu já fui por esse caminho, eu sei aonde ele vai dar, eu sei o fim que vai dar esse caminho.
Isso é uma coisa gloriosa. Isso é você respeitar o tempo, é observar o momento, é você ter maturidade e aproveitar as mudanças da sua vida. Mas fato é que nós não somos mais o mesmo. Nós temos uma parábola, Lucas 15, no verso 17. Veja bem, Lucas 15, no verso 17, uma parábola que você sabe de cor, parábola do filho pródigo. Depois que aquele menino, daquele jovem, nós não temos a idade dele, mas era um jovem. Depois que aquele jovem gasta todo o dinheiro do pai, da sua parte, da parte da sua herança ali, ele então está trabalhando a troco da lavagem dos porcos para poder comer. Os amigos foram embora, a alegria foi embora, aquela sensação de poder acabou. Agora ele está alimentando os porcos e junto com os porcos, comendo da mesma comida dos porcos. Aí ele vai dizer assim, ó, quando finalmente caiu em? Todas as traduções bíblicas está dessa maneira. Quando finalmente caiu em si. Ele cai em si. Diante daquela lavagem de porco, daquela comida de porco, ele cai em si. E o que significa cair em si? Significa enxergar o óbvio. Olha que coisa, cair em si significa enxergar o óbvio, segundo a filosofia. Puxa, finalmente caí em si, ou seja, finalmente você viu o que todo mundo está vendo, mas só você não estava vendo. Isso significa cair em si. Talvez quem conhecia a história daquele jovem estava olhando aquilo e falando, mas esse rapaz é maluco. Ele sai de uma casa boa, tem um pai bom, uma família estruturada, ele joga tudo para o alto, torra o dinheiro. Todo mundo estava observando, menos ele. Mas chegou o momento que ele caiu em si. Ou seja, ele enxergou o óbvio que ele não estava vendo até aquele momento. E aí o texto vai dizer assim, ó, quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de... Ele enxergou o óbvio. Ele enxergou o óbvio. Que coisa, né? Olha como a maturidade é importante. Olha como as fases das nossas vidas são importantes. Porque essas fases que nós enfrentamos, querido, por mais dolorosa que seja, por mais difícil que seja, essa fase que nós estamos passando é para fazer você enxergar o óbvio. O nosso Deus é Deus sobre todas as coisas, e Ele não perde o seu controle, é o óbvio. E aí ele vai dizer assim, no próximo 18, verso 18, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Nasceu um desejo, nasceu uma vontade, porque não bastava ele enxergar o óbvio, não bastava ele entender a situação a qual ele se meteu, ele tem que querer, ele tem que desejar a mudança, ele tem que buscar mudar, porque o nosso problema é que a gente acha que tudo vai se resolver da noite para o dia, e não vai, queridos. Ele tem a vontade, ele tem o desejo, ele vai dizer, olha, eu preciso retornar à casa do meu pai. Aí no verso 19 diz assim, ó, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, verso 16, 17, vai João, embora quisesse ser a fome, não João, vai João, 17, quando finalmente caiu em si, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome, 18, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, verso 19, e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Agora o 20, então, o que o texto está dizendo? O pai não foi pegar ele, os amigos não foram pegar ele, o dono daquela fazenda onde ele estava não foi pegar ele, ele teve que pegar suas próprias pernas e fazer o caminho de volta, queridos. A mudança, ela ocorre quando eu quero mudar. A mudança, ela vai se completar quando eu desejo e quando eu faço por onde acontecer. Não existe mudança eu dormindo.
Não existe mudança, eu de frente para uma TV, assistindo futebol, qualquer outra coisa. A mudança só acontece quando eu quero mudar, quando eu desejo, quando eu coloco isso em prática, queridos. A parábola do filho pródigo, ela é muito clara, é muito direta nesse sentido. Ele caiu em si, ele enxergou o óbvio, agora ele precisava mudar. Para isso, ele precisou querer e precisou ter vontade. Entenda isso. E aí o pastor Osias, quando ministrou aqui da última vez, tem uma frase que ele citou, que eu anotei, que cabe nesse primeiro tópico. O pastor Osias diz assim, embora os eventos em nossa vida sejam irreversíveis, nós não controlamos os eventos da nossa vida. Nós planejamos, mas nós não conseguimos garantir o dia de amanhã. Embora os eventos em nossa vida sejam irreversíveis, nossas reações a esses eventos ainda podem ser mudadas. Como eu lido com esses eventos? A minha reação, ela pode ser mudada. Isso eu controlo. Isso eu controlo. Como eu vou responder a essa situação? Isso eu controlo. Então entenda uma coisa, você não pode corrigir o que não está disposto a mudar, queridos. Grave essa frase. Você não pode corrigir aquilo que você não quer mudar. Às vezes você é um chato, é uma chata. Às vezes você está passando por um período e de repente decide ser a pior pessoa naquele momento. Ei, se você não quiser mudar, você nunca vai corrigir isso aí. Isso depende de mim, querido, é uma decisão, é uma atitude, não é um sentimento meu. Eu decido fazer o caminho de volta, mudar e aprender com esse problema, com essa fase que eu estou passando. Entenda isso. Eu não consigo corrigir aquilo que eu não estou disposto a mudar. E às vezes nós caímos naquele ditado que é uma besteira. Não, eu nasci assim, eu fui ensinado assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Meu irmão, Jesus Cristo te chamou para uma nova vida, meu querido. O Espírito Santo te molda, te muda para um novo tempo, para que você melhore e progrida cada vez mais. Entenda isso, entenda. Eu tenho que deixar para trás as coisas que não me pertencem mais. Então o primeiro ponto que eu quero que você grave: nenhuma mudança acontece de maneira automática. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar essa mudança. Agora, quando eu desejo essa mudança, quando eu quero e quando eu coloco essa mudança em prática, a partir de agora eu serei um novo homem, segundo a vontade, segundo os preceitos de Deus, segundo a palavra do Senhor. Quando eu decido, quando eu tenho a opinião, a partir de agora eu sou uma nova criatura. Você tem que entender que algumas pessoas vão te deixar e outras vão chegar perto de você. Entenda isso. É o segundo ponto que eu quero que você grave. A sua mudança vai provocar isso, queridos. Algumas pessoas vão te abandonar, vão te deixar, vão dizer, antigamente você me falava tudo, agora você não fala mais. É verdade. Agora eu aprendi que eu não devo contar da minha intimidade para muitas pessoas, só para as pessoas certas. É verdade. Antigamente eu falava demais, mas agora eu aprendi que eu controlo a minha boca. Entenda isso, queridos. Quando você mudar, muitas pessoas sairão do seu círculo de amizade. O próprio Cristo enfrentou isso. Você quer ver uma coisa? João 6, verso 60. João 6, verso 60. O próprio Cristo, olha isso. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é o quê? A mensagem não era dura, era a verdade. Jesus não estava chicoteando ninguém. Jesus não estava mandando ninguém para o inferno, não estava. Se a gente ler todo o capítulo 6 de João, nós vamos ver Jesus dizendo, olha, eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão jamais terá fome, aquele que comer desse pão vai herdar a vida eterna. Veja, Jesus Cristo estava falando das coisas do céu. Jesus Cristo não estava condenando ninguém, não estava julgando ninguém, não estava trazendo juízo para ninguém. Jesus Cristo só estava falando da verdade. E aí chegam os discípulos, Jesus,
Dá um tempo aí, Jesus, vamos tomar uma água. Por quê? Porque a tua mensagem é dura. Olha isso. Muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? O Senhor está dizendo que é o pão, que quem comer da sua carne vai morar no céu. Jesus, essa mensagem não cabe para esse tempo não, é muito dura a sua mensagem. Aí olha o que diz, continuando, verso 66, olha isso, ele vai dizer assim, ó, nesse momento, muitos de seus discípulos fizeram o quê? Fizeram o quê? Se afastaram, abandonaram, largaram. Discípulos, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram, queridos. Entenda isso. As mudanças da sua vida vai provocar isso, é natural. Porque você mudou o seu jeito. Você mudou suas práticas, as suas ações. Então é natural. Pessoas vão se afastar, só que outras também vão se achegar, meu irmão. Ainda mais quando você está brilhando, você está colocando o evangelho diante da sua boca, diante de você. É natural que as pessoas também se acheguem para receber dessa bênção, dessa paz, dessa alegria, dessa verdade. Esteja preparado para isso. Esteja preparado para isso. A mudança vai provocar isso. A mudança vai provocar esse rodízio de pessoas. Isso é muito natural. Então entenda uma coisa, você não consegue mudar as pessoas à sua volta, se você não mudar a sua linguagem. Quero que você grave isso. Você não consegue mudar ninguém, se você não mudar a sua linguagem, se você não mudar o seu raciocínio, se você não mudar o seu pensamento, se você não mudar as suas ações, queridos. Não consegue. O pastor Sérgio sempre dava um exemplo aqui, que cabe nessa mensagem. Como é que um pai quer ver o filho comer brócolis, se o próprio pai tem horror a brócolis? Como? Não, eu não quero que o meu filho tome refrigerante. Está muito calor, manda buscar uma Coca-Cola bem gelada. Como? Você está comendo muito doce. Você é o primeiro a comprar Trento Black. Como? Entenda uma coisa, querido, eu preciso mudar para que as pessoas em minha volta também mudem, para que as pessoas da sua casa também mudem, para que a tua família, os teus filhos mudem, para que a igreja mude. O pastor tem que mudar, o ministério tem que mudar, a sua forma de falar, de pensar, de raciocinar, tem que mudar. Entenda isso. Não existe mudanças automáticas. E aí, quando eu compreendo isso, queridos, eu chego então ao meu terceiro ponto. Se você gravar esse terceiro ponto, eu já estou muito satisfeito. Não traga comportamentos antigos a novos ambientes. Você consegue repetir isso comigo? Não traga comportamentos antigos a novos ambientes. Não cabe. Aquele velho Juan não cabe em 2024, e o Juan de 2024 também não vai caber em 2025. A minha forma de falar, de pensar, de agir, está em constante mudança para a glória de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não posso levar o velho Juan para o novo de Deus na minha vida, queridos. Eu não posso. Não traga comportamentos antigos. Não traga. A partir de agora eu não xingo mais, eu não minto mais, eu não amaldiçoo meus filhos, eu não amaldiçoo meu casamento. É um novo comportamento diante de uma nova oportunidade que Deus está me dando, meu querido. Entenda. E você quer ver um exemplo disso? Vamos abrir em Gênesis capítulo 37, verso 2. Olha isso. Nós temos uma história em Gênesis 37, verso 2. De um jovem chamado José. Olha isso. Este é o relato de Jacó e sua família, quando José tinha quantos anos? Quantos anos? 17 anos. Grave essa idade. Quando ele tinha 17 anos, José só tinha a obrigação de fazer duas coisas, como toda boa criança e todo bom adolescente daquela época. Primeiro, ele cuidava do rebanho do seu pai, do gado miúdo, que simbolizava cabras, cabritos, ovelhas. Ele tinha 17 anos. Então ele era encarregado de cuidar
do rebanho de seu pai, e a sua segunda função, a função talvez mais importante para um jovem da época, José era fofoqueiro. É isso que está escrito aí. Vamos lá, ó. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. E contava para o seu pai alguma das coisas erradas que seus irmãos faziam. José era o informante, era o fofoqueiro da turma. Pai, os meus meios irmãos estão fazendo isso. José no seu auge, com seus 17 anos, só tinha essas duas funções, querido. Só isso. Cuidar do pequeno rebanho e de trazer fofoca. Agora veja, você já conhece a história, os irmãos de José tinham muito ciúme dele e tal, aquela coisa, queria matá-lo, porque Jacó amava muito ele. E se a gente ler o verso 3, só para a gente abrir um parênteses, olha isso. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. José não tinha nada de especial, queridos. José não era uma promessa, José não era superdotado nas artes, na ciência, na oratória. José era fofoqueiro e cuidava do gado miúdo. Só isso. O grande X da questão é que José nasce quando Jacó era idoso. Então virou uma mistura de sentimentos. Um pai quase avô, porque, então, aquele amor duplicado, e o texto responde isso aqui. Não é que Jacó desmerecia os outros filhos, mas José nasce quando Jacó era velho, era idoso, então é natural, essa mistura, esse amor exagerado de Jacó, porque José nasceu na sua velhice, na velhice de Jacó. Então está aqui a explicação. E aí você sabe da história, e os irmãos queriam pegar a todo custo José, uns queriam matar, outros falavam, não vamos fazer isso, pelo amor de Deus, e toda aquela coisa. Agora, depois que José é jogado naquele poço pelos seus irmãos, e os seus irmãos o vendem para uma caravana ismaelita, essa caravana estava indo para o Egito. Veja o que nós temos, 39, versos 19 ao 23. Olha isso. Perdão, verso 1 ao 5, 39, 1 ao 5. Aquela caravana ismaelita chega lá no Egito. E quando José foi levado para o Egito e pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com quem? Com José. 17 anos no Egito, longe de casa, longe do seu pai, longe da sua família, dos seus irmãos briguentos, ciumentos. Mas o Senhor estava com José, querido. Jesus Cristo nunca te abandona em qualquer fase da sua vida. Entenda, Jesus Cristo está com você. Ele passa com você esse momento difícil. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia, no serviço da onde? Da casa. José teve que aprender agora os serviços domésticos. Ele só sabia fofocar e cuidar das cabras do pai. Agora, ele teve que aprender o serviço doméstico, fazer o serviço da casa do seu senhor egípcio. 3, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal. Olha isso. E o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Ah, meu irmão, não importa a fase que nós estamos passando, Jesus Cristo sempre está nos ensinando, meu querido. Sempre, sempre. José chega na casa de Potifar, um jovem cru de tudo. De repente, ele teve que aprender a administração doméstica. Quer ver? Verso 5. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades, preste atenção, ele teve que administrar a casa e todas as propriedades de Potifar. O Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de quem? Por causa de quem?
de José. Portanto, querido, nunca amaldiçoe o momento que você está vivendo. Deus, Ele abençoa a sua vida, se você está na bonança, ou se você está passando na provação. Deus está com você em todos os momentos. Entenda isso. Não empreste a sua boca a Satanás. Nunca. O Senhor estava abençoando o egípcio por causa de José. Veja, tudo corria bem na casa, e as plantações, e os animais, o quê? Prosperava. José começou a aprender todas as coisas. Agora, olha o que diz, o versos 39, o capítulo 39, 19 ao 23. Estou pulando aqui. Você sabe que a mulher de Potifar se engraçou para o lado de José, e José correu dela várias vezes. Mas aí ela armou para José, segurando um pedaço da túnica dele. Quando Potifar chegou em casa, falou: está vendo aquele seu escravo? Ele me agarrou. Se eu não gritasse aqui, sabe lá o que teria acontecido comigo? Qual foi o resultado? Ao ouvir a mulher contar como José o havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José o quê? Permaneceu. Aí você falava: é o fim, acabou, estava tudo indo muito bem. Olha o que aconteceu no verso 21. Mas o Senhor estava com ele aonde? Jesus Cristo está com você, querido, nesse momento da sua vida. Ele está com você. O Senhor estava com ele na prisão, e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da... José aprendeu como administrar um cárcere, queridos. Ele aprendeu como que cuida de preso. Ele sabia quanto de comida um preso precisava. Ele sabia o que era necessário dentro de uma prisão. José foi aprendendo a administrar uma prisão, meu irmão. Mas aí, você conhece a história? Capítulo 40, verso 14. Depois de 2 presos caírem lá dentro, e aqueles 2 presos sonharem, José vai lá, revela o sonho a esses 2 presos, o padeiro e o chefe lá da guarda do rei. José então faz um acordo, diz assim: ó, quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de quem? De mim. É interessante esse pedaço. Quando as coisas melhorarem para você, como eu revelei, como Deus me mostrou que vai melhorar para você, eu peço que você lembre de mim. Quando você estiver diante de Faraó, fale de mim, diga a ele que eu estou preso de uma maneira injusta aqui. Ah, meu querido, parecia que a sorte de José ia mudar, parecia que o negócio ia transbordar. Verso 23. Depois que o fulano se deu bem, olha o que nós temos. O chefe dos copeiros, porém, o que aconteceu aí? Se esqueceu. Ele se esquece completamente de José e não pensou mais nele. José o ajudou a sair daquele problema. E de repente, um homem se esquece de José, mas Deus nunca esqueceu de José, querido. Deus estava com José em todos os momentos, assim como Ele está com você, em todas as circunstâncias. Entenda isso. O que nós temos? Agora, capítulo 41, no verso 1. Quanto tempo se passou? 2 anos inteiros se passaram. Não são 2 meses, querido, não são 2 dias. 2 anos se passaram. José na prisão, o chefe que ele tinha ajudado se dando bem, se esqueceu dele, e José lá dentro da prisão. Mas Deus estava com ele, meu irmão. Deus está com você em todos os momentos. Depois desses 2 anos, verso 9. Tudo isso é uma preparação, é um momento. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Faraó tem aquele sonho que você já sabe, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, das 7 espigas frondosas, das 7 espigas mirradas, secas. E aí Faraó chama os magos, chama os intérpretes, ninguém consegue interpretar. Mas de repente o copeiro lembra: opa,
Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Eu esqueci de um jovem que me ajudou, ó faraó. Verso 10. Algum tempo atrás o Senhor se irou contra o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-me no palácio do capitão da guarda. Certa noite o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo, do chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José, e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se aonde? Ao faraó. Duas coisas para a gente orar que me chama a atenção. 2 anos se passaram, querido, 2 anos. 2 anos. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está passando por essa dificuldade. Mas uma coisa é certa: Deus está com você durante todo esse momento, meu irmão. Agora, quando Deus te chama para o novo, porque você não é mais o mesmo, dá um glória a Deus aí, você não é mais o mesmo. Quando Deus te chama para o novo, você tem que se ajeitar, queridos. Eu gosto desse verso. Ei, faraó está te chamando. Primeira coisa, tira a barba, troca de roupa, porque quando nós estamos diante da promessa de Deus, querido, põe-te em pé e eu falarei contigo, cinja os seus lombos. Nós temos que estar preparados para esse novo momento, para esse novo ciclo. Por quê? Eu não posso trazer as coisas antigas para um novo ambiente que Deus está me colocando. Entenda isso, entenda. O nosso problema é que nós queremos deixar as coisas do jeito que está. Meu irmão, quem gosta de coisa velha é Satanás. O nosso Cristo falou: eis que eu faço novas todas as coisas na sua vida. Novas todas as coisas na sua vida. Você é uma nova criatura. Ah, meus queridos, não traga comportamentos antigos a novos ambientes. Se Deus está te colocando em uma oportunidade, se Deus está te colocando diante de uma oportunidade nova, entenda uma coisa: você tem que se ajustar, você tem que se aprumar, porque é um novo momento, é um novo ciclo na sua vida. Se coloque de pé, e eu encerro com o último verso. Veja isso, capítulo 41, verso 46. O autor nos traz uma informação preciosa. José tinha quantos anos agora? Quantos anos agora? 30 anos. 13 anos se passaram. 13 anos foram necessários para José se preparar para o novo de Deus. E a gente começou a orar hoje, já queremos a resposta hoje mesmo. A gente começou agora a cair em si e já queremos que o negócio aconteça agora no próximo minuto. Deus tem poder? Claro que tem. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. O problema é: você está pronto para o novo de Deus? Você tem maturidade para receber a bênção de Deus? Você tem maturidade para receber aquilo que Deus tem planejado na sua vida? 13 anos. José só era um fofoqueiro e cuidava das cabras do pai. Aprendeu a administração doméstica na casa de Potifar e começou a cuidar de outras propriedades. Depois foi para a prisão, aprendeu o que é uma prisão, o horror de uma prisão, para depois ele cuidar do palácio real. Ah, meus queridos, tudo é uma preparação, queridos. Tudo é uma preparação em nossa vida. Nós não podemos queimar fases. Nós não podemos pular fases. Deus está te preparando, meu querido, para você ser um cristão melhor no próximo ano, na próxima época, na próxima fase da sua vida. Deus está te preparando. Uma doença, um desarranjo financeiro, portas trancadas. Você está na escola de Deus, querido. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento para você estreitar os seus laços com o Deus Todo-Poderoso. Aproveite esse momento para ganhar maturidade, para ganhar costas largas.
para que você possa auxiliar outras pessoas que estão vindo atrás de você, queridos. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento. Agora, será que eu estou vivendo? Será que eu estou aprendendo? Será que eu tenho essa maturidade? Você não é mais o mesmo. E em nome de Jesus, você não é mais o mesmo. Você agora é melhor do que era. Muito melhor do que era. Muito melhor. E vai continuar melhorando. Porque o nosso Deus tem esse poder. Amém? Vamos louvar o Senhor? Para a gente orar? Para a gente clamar? Suplicar a esse Deus?